No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5, transmissão simultânea, TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet, tvguarulhos3.com.br. Manhã de terça-feira, 15 de dezembro de 2015, participe, 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do Radar, mande seu torpedo, seu WhatsApp, 99507-6900. 99507-6900. Bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro Notaro, Roberto Samuel e amigos do Radar. Roberto Samuel, bom dia. Muito bom dia, Pedro, Arnone, bom dia a todos. E ainda hoje vocês vão saber a sessão tensa ontem na Câmara Municipal de Guarulhos, sessão extraordinária, né, Roberto Samuel? Exatamente, uma sessão extraordinária que começou bem antes no Paço Municipal. Pois é, e os procuradores mais uma vez foram rejeitados, né, pelos vereadores com muitas críticas à categoria, hein? Daqui a pouco mais informações. E atenção, acabou agora há pouco a paralisação dos condutores e cobradores da aviação Campos dos Ouros. Essa paralisação teve início ontem pela manhã, bem cedo, e agora a situação normalizada no terminal Pimentas, aviação Campos dos Ouros. Os ônibus amarelinhos voltam a funcionar normalmente. E o vereador Brinquinho fez um discurso inflamado ontem a respeito. Daqui a pouco mais informações. E agora atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Estadão, o Estado de São Paulo destaca Banlai é denunciado e confirma empréstimo ao PT. Diretório pede que PMDB deixe governo, diz deputado. Fiesp anuncia apoio ao impeachment. A Argentina elimina barreira para importação e exportação também. Fies vai priorizar saúde e engenharia. A Folha de São Paulo destaca amigo de Lula é denunciado sob suspeita de corrupção. O amigo de Lula, no caso, é o pecuarista José Carlos Banlai. Grupo anti-Dilma é pessimista em relação a Temer. E alguém é otimista? Eu acho que nem só ele. Avião da TAM retorna a Madrid depois de receber alerta de bomba. Eu não sei o que está acontecendo. Outro dia tivemos um alerta de bomba na estação Guaianazes ou Itaquera, né, do metrô. Duas estações, né? Exatamente. Agora um avião da TAM, que é um avião brasileiro com ameaça de bomba. Mas está voando na Europa, né? Mas a Europa as companhias aéreas brasileiras sempre foram consideradas isentas, né? Mas tem razão. Proibiram até de soltar pipa lá para aquele lado. Muito bem. Jornal Guarulhos circula destacando: Almeida confirma reajuste da tarifa de ônibus ainda este ano. Pô, inevitável também. Não é só Almeida não, prefeito de São Paulo, da Grande São Paulo inteira. Todo o Brasil. Com os aumentos seguidos de combustíveis. Aliás, eu estou impressionado que a cada 2 semanas na bomba de gasolina, o preço está maior. Não, e maior também as fraudes, né? Que já prenderam essa semana. Verdade. Que agora tem uma nova, tem aquela do chip. Antigamente era um controlezinho remoto, agora já inventaram um chip que substitui pelo original da bomba, quer dizer, fica invisível lá dentro. O consumidor jamais tem condições de ver. E eles acionam por computador, pelo celular, de onde eles estão. Diminui os litros? Simples, de até 10% eles fazem. E eles têm uma câmera falsa, uma câmera de filmagem, você olha, você vê uma câmera. Se ela tiver com a luzinha vermelha acesa, está funcionando o equipamento. Senão você também vai chegar a fiscalização. Desliga pelo celular. E essa semana pegaram uma nova fraude. Além disso, você tem agora um misturador dentro da bomba de álcool e gasolina. Então você compra 10 litros de gasolina, põe 7 de gasolina e 3 de álcool, faz a mistura automática dentro da bomba sem você ver. O teu carro vira flex. Acaba com o motor do seu carro, acaba com o equipamento todo do seu carro. É triste, hein? Muito triste. Além de roubar nós no preço, que é um absurdo, eles roubam na quantidade. A quantidade na qualidade e na quantidade.
Jornal Guarulhos hoje ainda destaca a principal liderança da oposição. Guti almeja ser o próximo prefeito de Guarulhos. Entrevista com o vereador Guti do PSB, possível prefeiturável, né, em Guarulhos. Antes de chegar no ponto final, você sempre tem os intermediários, né? As estações intermediárias. Aterro da Clabin já acumula mais de 40 milhões de reais em multas. Você acha que vai pagar? Eu tenho a impressão que não vai pagar. Sério, eu vejo essas multas milionárias, quem destrói a natureza. 250 milhões, outro mundo. E daí? Multou. Queria ver o recibo, né? Quero ver o recibo do banco, não é nem do cara. Eu passei do lado do aterro esse final de semana e eu acho que esse aterro deve estar com mais ou menos uns 3 metros de altura, não é? Um paredão, né? É um paredão. Será que vão fazer uma montanha ali, é? Parquinho de diversões. Desculpa, mas vai estar bravo hoje. Alergia. Olha, eu não sei para onde vamos, porque é o seguinte, além de estar alto, eu percebi que continuam colocando aterro lá, Arnone. De onde vem esses aterros? Eles querem levantar bem o aterro para fazer uma garagem subterrânea. Será que alguém está pagando para lá? Não. Não havia uma barreira física? Não fizeram uma barreira física? Ignoraram a barreira física? Ignoraram tudo. Tá certo. Agora aí, anuncia com a laje, né? 40 milhões de multa. Hein? Bem. Bom, Guarulhos hoje ainda destaca Legislativo arquiva projeto de lei que criava cargos de procurador com salários de R$27 mil. Muita discussão ontem na Câmara Municipal, discursos inflamados, procuradores criticados, e o projeto não foi nem deliberado, né, Roberto? Exatamente, mais uma grande derrota do prefeito Sebastião Moeda, que mostra que ele está enganado, que ele está sozinho, Arnone. Só para entender. Porque é o seguinte, na parte da manhã houve uma reunião com 22 vereadores da base. E foi inclusive o secretário de informação, que foi o secretário adjunto Carnite, e explicou para todos. Não é adjunto, é o titular. Agora é o titular que eu... Bom, ele explicou tudo e depois ele perguntou, alguma dúvida? Não, está tudo certo. O explicou? É demorado para explicar. Eu vou discordar de você no quesito, Roberto, politicamente. Para mim, o prefeito Almeida lavou as mãos desse projeto aqui. Ele não tinha o menor interesse. Na verdade, foi feito um acordo para ver aquela anistia, para ter o parcelamento das incumbências. Só que os procuradores já entraram na justiça, revelou o vereador Laércio Santos, não é isso? Exatamente. Para reverter esse parcelamento. Eles querem receber à vista, já que não passou o projeto deles. Ah, tá. Então não há... Verdade, e o cara já assinou parcelado, como é que ele faz? A categoria não tem a simpatia do Legislativo e também não tem a simpatia da população. Pedro, nós estamos fazendo pelo que eu entendi, mais ou menos parecido com os fiscais do Estado, do ICMS, essas coisas. Exato. Eles não precisam na repartição. Isso. Montam um escritório. Você vamos trabalhar junto? Montam um escritório e atendem naquele escritório. Sabe? Aí não quer ir outro, pode trabalhar em casa também, né? Home office, só que eu tive, não fazer home office. Aqui não é home Guarulhos, aqui não é home office. Bom, daqui a pouco nós vamos falar mais a respeito, até porque a vereadora Eneide disse uma frase de defeito muito forte. E olha, bateu pesado. De defeito ou de efeito? De efeito. Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos destaca: a Câmara derruba de novo o projeto de procuradoria. Eu vou corrigir essa manchete. Greve de ônibus, não. Greve de condutores afeta mais de 120 mil guarulhenses. Reafirmando que os condutores e cobradores da aviação Campo dos Ouros já encerraram a paralisação. Movimentação normal. Eles cobravam o vale, né? O vale. Vale alimentação. Também depois da frase do prefeito, né? Foi bem assustador. Acho que o prefeito... Foi infeliz. Hã? Foi infeliz. Não, eu acho que ele foi enfático. Ele disse o seguinte: uma concessão pode ser revista. Na verdade, é o seguinte, né? Também a questão do repasse às empresas de ônibus. Lógico. Essas empresas não facilitaram. Pegou aí, não tinha dinheiro para pagar. Como é que é? Casa que falta pão, todos gritam. E ninguém tem razão. Ou todos têm razão, né? Olha, aí acho que a maioria tem razão. Então. O transporte você vem sofrendo muito. Depois que fizeram esse negócio do bilhete único, Pedro, que parte deveria ser repassada da prefeitura, complicou completamente o sistema viário de Guarulhos.
Olha, até hoje eu não entendi, ou não sei se essa reformulação, você se lembra do bilhete único, do transporte coletivo, se foi boa ou não para a cidade, para os passageiros? Foi ruim. Eu vi um ano passado, esse ano ainda, né? Eu vi na Câmara o Masson, que é o Celso Masson, secretário de Transporte. Dizendo que agora precisava encampar transporte coletivo, devia ser sumido. Ô, Masson, dá uma olhada como é que está a coisa aí, você vai que a prefeitura tem que assumir o transporte. Tem não, mas... Deixa-me registrar que ontem à noite eu recebi de GCMs de Guarulhos a informação, está confirmada, de que instituíram o DTI, o Departamento de Transportes Internos, o famoso elefante branco. Mariozan é o diretor? Não tenho certeza. Muito bem. Eu pensava que era ligado ao Atílio, o secretário de Transporte, mas não é ligado ao secretário de Obras, o Marcão. O que acontece, Arnone, agora, não sei por que a GCM está virando notícia toda semana, mas está chamando muita atenção. É uma pavada, GCM. Pois é, instituíram uma cota de 160 litros por mês por cada viatura. Isso dá 40 litros por semana. Aí eu fiquei pensando esses 40 litros numa Hilux. Beleza. Beleza. Terça-feira você está perto. Aí o GCM está me revelando, Pedro, hoje, praticamente é a segunda semana, primeira quinzena do mês, já foi a cota. Muitas viaturas não têm mais combustível. Mas dava para economizar. Olha, gente, viatura da GCM tem que ter uma prioridade. Tem que ter uma prioridade. Certeza. Tem que ter uma prioridade. Então, é uma falta de bom. Por um lado, você vê viatura carregando cerveja, que não explicaram até agora, né? Por outro lado, escoltando, fazedor de pastel, não é de doce, né? Esse que veio fazer doce aqui no é verdade, os bodes. Duas Hilux. Sério? Duas Hilux. Sério? 4 motos. É o Bud. Vou escoltar ele da Dutra até lá e retorno. Para com. No dia que ele veio aí, que teve esse Aue semana passada. Não acredito. Então tem picada, né, bicho? O que aguarda? A GCM tem que escoltar o rei do pastel, do doce, sei lá eu. Rapaz, eu nunca tinha ouvido falar nesse Nem eu. Parece que o ano que vem é que ele vai inaugurar uma loja boa aqui, tá? E quem vai tomar conta é o vencedor do Master. Mas a escolta policial é absurdo. Bom, cara, ele vai comer um bolinho de choco da minha avó. Ao vivo, já está aqui pelos bastidores o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. Agora... Só voltar esse negócio da guarda. Precisando da guarda municipal, precisando de gasolina. Exato. Botar para escoltar o pasteleiro? Dá licença. As primeiras informações do repórter Rodrigo Souza, a voz de Guarulhos. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone, Roberto Samuel e a todos que nos acompanham. Pedro, só para reafirmar o que você disse agora há pouco, realmente acabou essa paralisação de cobradores e motoristas das empresas Atual e Campo dos Ouros, mas em alguns pontos da cidade que eu percorri ainda há alguns reflexos, Pedro. Os pontos estão bastante cheios ainda. Eu conversei com um dos fiscais da empresa há cerca de uns 10 minutos, estou nesse momento aqui na Praça dos Estudantes. Ele falou que a situação ela deve se normalizar em aproximadamente 1 hora e 40 minutos. Pedro, por volta de umas 6h30 da manhã, eu passei na sede da garagem em Campos dos Ouros, ali no Boa Vista, conversei com alguns diretores do Sincoverg. Eles me disseram que essa paralisação ela foi suspensa porque foi depositado ontem à noite o valor do vale-refeição dos trabalhadores. Só que há uma nova perspectiva de paralisação para o dia 21, Pedro. Dia 20, como todos sabem, é a data limite para o pagamento da segunda parcela do 13º salário, e segundo eles, parece que a empresa não tem caixa para fazer esse pagamento. Caso esse pagamento não seja efetuado até a meia-noite do dia 20, dia 21, mais uma paralisação da aviação, Pedro. Ok, Rodrigo Souza, obrigado pela participação. Eu acho que de repente estão mandando um recado para a prefeitura também, né? Estão dando data antecipada. 7h14, 2 minutos voltaremos. Como seria um mundo perfeito para você? Seria feito de compras e presentes todos os dias? Ou teria diversão, passeio e lazer a todo momento? Ou ainda cheio de sabores e um cardápio variado de atrações? No Internacional Shopping Guarulhos, você vive todos esses mundos em um só lugar. Mais de 300 lojas, 14 salas de cinema Stadium e uma 3D. O maior parque de diversões em todo o Brasil. Boliche, praça de alimentação completa e muito mais. Venha para o Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225.
A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408 4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905 no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. Concel, assistência técnica e acessórios para celulares, tablets e notebooks. Concel, 20 anos de experiência, mais de 100 mil aparelhos consertados, técnicos especializados. Não leve seu aparelho em qualquer lugar. Faça primeiro um orçamento na Concel. Pensou em conserto? Pensou Concel. Avenida Paulo Facini, 408, Macedo. Fones 2409-2770 e 2937-8543. WhatsApp 961252971. Concel. Atenção, consumidor guarulhense. Para fazer reclamações ou esclarecer dúvidas sobre consumo na cidade, ligue para o Procon Guarulhos 2468-0008. A Proguaru percorre Guarulhos limpando nossas ruas e trazendo mais qualidade de vida. Uma rua limpa significa mais saúde para toda a família. Para que esse trabalho renda ainda mais, necessitamos de um grande aliado. Você. Não jogue lixo nem entulho nas ruas. Num dia de chuva, tudo vai parar na boca de lobo e a enchente vai entrar na nossa casa. Vamos cuidar de Guarulhos como ela merece. Guarulhos é a nossa casa. Ligue para a Proguaru 2475-9000. Proguaru, a serviço da Prefeitura, trabalhando pela cidade. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. 7h17, 7h17, Radar de Notícias ao vivo. Já conosco aqui no estúdio, o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Petrado, PT. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Pedro. Bom dia, Noni. E obrigado pelo convite de estar aqui batendo um papo com vocês e com os ouvintes e telespectadores. Sua opinião é sempre importante. Eu quero primeiro falar o que o senhor tem a dizer sobre essa possibilidade de impeachment. Pois é, você sabe que eu comecei a minha atividade assim política, não partidária, mas na tentativa de golpe de Estado em 1961. Né? 61? Que era quando o João Goulart, vice-presidente, ia substituir o Jânio Quadros, que havia renunciado. E não deixavam ele voltar. E não deixavam voltar da China. Da China. Então, e aí é o seguinte, então eu tenho acompanhado a vida política nacional desde então. Né? Como eu também fui professor de história durante determinado tempo, então eu olho as coisas do presente sempre fazendo alguma comparação com momentos passados, que nunca são iguais. Né? Mas então, em 1964 nós vivemos, eu lembro que em 1964 o Juscelino Kubitschek tinha sido presidente da República e que tinha sido eleito pelo PSD-PTB, do coronel João Goulart. O Juscelino chegou a ser favorável ao golpe de Estado de 64, né? Ou pelo menos se manteve neutro na questão. E o Adhemar de Barros, que era governador de São Paulo, foi favorável, e tantos outros, vários setores, etc. Né? E os militares prometiam eleições logo, né? Então todos se ferraram, todos aqueles que acreditaram, porque ficou 20 anos. O dia que durou 20 anos. Então é o seguinte, quando você derruba um presidente da República, né, você não sabe exatamente o que vai acontecer depois. Porque
o fato de você mudar presidente não vai mudar a situação econômica internacional, em primeiro lugar, né? Então, a crise que é hoje, né, por exemplo, você viu as eleições da Venezuela, né? O petróleo, que é a principal, que é a fonte, 95% das receitas da Venezuela, nos últimos anos caiu mais de 50% do preço. Então, como é que um país se sustenta na relação internacional com isso? Aí dá todos os problemas internos. Então, uma mudança de presidente da República não altera a situação econômica internacional. Só para uma pergunta, o senhor deve ter visto também. Pode perguntar. O PT defendeu o fora Collor, o fora Itamar, o impeachment do FHC 2 vezes, e isso era democracia. Hoje falam que é golpe. Como é que o senhor reage a isso? Porque veio o seguinte, o direito do pessoal que quer fora Dilma, etc., é um direito democrático. O Brasil o Brasil é um país democrático, portanto, você nota, se você vai na Turquia, os caras vão se manifestar contra Erdogan, que é o primeiro-ministro, é polícia, é prisões, etc. É um país onde quem está no governo não tolera a manifestação antigoverno, né? Olha no Egito, todos esses países onde os governos não toleram manifestações antigoverno. No Brasil, o pessoal vai tranquilo na Avenida Paulista, se manifesta a favor, contra. Como nós vamos agora na quarta-feira, amanhã, hoje é terça, né? Nós vamos contra aquilo que nós chamamos de golpe. Então, a sua pergunta é a seguinte: porque o impeachment ou é golpe? Veja o seguinte, quando você tem forças, uma disputa sobre a economia nacional, que é a disputa do momento, né? É a disputa do momento. Quando você tem uma disputa sobre a economia, e quando você tem, a Constituição diz, olha, o presidente só pode ser derrubado por impeachment se tiver crime de responsabilidade. Ora, a Dilma não tem crime de responsabilidade. As chamadas pedaladas fiscais é o seguinte: a Caixa Econômica e o Banco do Brasil antecipam o dinheiro para pagar o Bolsa Família e o dinheiro para pagar o crédito rural. E aí, logo após, o governo repõe com juros, pagando os juros. Isso é crime de responsabilidade? Não é coisa normal da administração. A presidente fazer um decreto suplementando verbas orçamentárias, né, que a administração tem que ser ágil, e o Congresso aprovando depois a mudança, como aconteceu agora, com o novo ajuste do orçamento de 2015, isso não é crime de responsabilidade. Então, nós chamamos de golpe porque não há um crime de responsabilidade da presidente. Existe uma situação financeira, econômica difícil do Brasil, existe uma crise, mas não existe, e essa crise atingiria qualquer governante, qualquer. O erro da Dilma, no meu entender, foi não ter feito no ano de 2014 um debate real sobre a situação econômica. É aquele processo eleitoral, você vai para ganhar a eleição, né, e promete e esconde a realidade. Aliás, Guarulhos vai ter esse problema no ano que vem, né? E gente prometendo mundos de fundo, saúde, educação, mobilidade, etc. E não reconhecendo que o Brasil vive numa crise econômica, o mundo vive numa crise econômica. Claro, por exemplo, se a nossa indústria está caindo aqui enormemente de produção, tem muito a ver com a queda da produção de São Bernardo do Campo, né? Que é a produção da indústria automobilística. Aqui tem muita autopeça, né? E então as pessoas não podem pensar que nós somos uma ilha. E por que cai as vendas da indústria automobilística? Que a crise internacional afeta a economia de todos, Todos baixam a sua capacidade de
de produzir riquezas. O cabeleireiro, ele corta menos cabelo, né? Ou faz menos luzes. Meu cabelo está crescendo demais. A energia aumentou, né? O mecânico, o funileiro, eu tenho um amigo que faz 1 ano e tanto que um motoqueiro bateu no carro dele e a porta ficou torta. Está até hoje torta, né? Significa que o funileiro vai ter que esperar mais um pouco. Bom, eu quero falar de assuntos mais locais. Porque o senhor, quando foi prefeito durante 8 anos, pouco mexeu na questão do transporte, do coletivo, dos ônibus. Nós tivemos logo depois com o prefeito Almeida o bilhete único. Como é que o senhor avalia hoje essa mudança? Ela foi significativa, foi positiva? Não? Como é que o senhor avalia? Olha, eu vou dizer por que eu não fiz na minha época, né? Porque é o seguinte, nós calculávamos que a prefeitura ia ter que subsidiar em 35 milhões de reais por ano o sistema. Né? Então é o seguinte, aí para fazer os terminais, nós íamos ter que dispor de uns 3 milhões de reais para cada terminal. Né? Então é o seguinte, a conta, né, dizia, bom, mas de onde vai tirar esse dinheiro? Então, o problema que às vezes as pessoas não compreendem muito os dramas da administração pública, é que qualquer melhoria que você faça, você tem que definir onde é que você vai ter o dinheiro. Né? Então, o que aconteceu? Foi um avanço o bilhete único. Um avanço porque as pessoas podem ficar um determinado tempo, passar de um transporte coletivo de uma linha para outra linha, pagando a mesma tarifa. Só que é o seguinte, as pessoas ficam felizes, mas quem paga? Né? Não são as empresas de ônibus que pagam. São os outros. Os impostos do conjunto da população, dos tributos municipais que pagam. Né? E aí, então é o seguinte, no começo deu tudo certo. Né? No começo deu tudo certo. Mas hoje, eu acredito que o subsídio das empresas de ônibus aqui esteja em torno de 60 milhões, 70 milhões de reais ano. Né? Então significa, bom, a coleta de lixo sai uns 110 milhões de reais ano. Né? Então, aos poucos, o subsídio do transporte coletivo vai se aproximando daquilo que você paga ou pagava para coletar o lixo na cidade inteira. E o que não pagava nada antigamente, né? E antes, na minha época, não pagava. Né? Então, é o seguinte, é um avanço? Né? Mas tudo vai ter que ser pensado, e nesses períodos tem que pensar muito. No custo-benefício. No custo, quanto é que as coisas vão custar. Outro dia eu estava aí perto do batalhão, 15º Batalhão, caminhando, e um senhor que estava num bar lá, né, já estava meio chumbado. É duro conversar em bar, porque a racionalidade às vezes não é o que domina a conversa. O cara disse, por que você não traz de uma vez metrô para Guarulhos e logo? Por que a prefeitura não paga, né? Já que o governo do estado não faz, por que a prefeitura não paga o metrô? Eu falei, você sabe quanto sai cada quilômetro de metrô? Né? Eu não sei não, cara. Né? Eu falei, cada quilômetro de metrô sai R$1 bilhão. Né? Então é o seguinte, a prefeitura tem uma arrecadação de 3 bilhões e 500 milhões. Né? Portanto, é o seguinte, são 14 quilômetros que precisa fazer. Né? Bom, então é o seguinte, se a prefeitura parar completamente, mesmo assim ela não consegue construir o metrô. Houve um erro, então o secretário de transporte, o Evaldo, chegou a dizer que o sistema iria se pagar, lembra-se disso? Que haveria uma demanda maior e que o sistema iria se pagar, então isso não se concretizou. Claro. Não é isso? Nós tínhamos feito cálculo, o sistema ia custar 35 milhões de reais ano. Né? Por isso que a gente não implantou. Agora, foi um avanço? Foi. Né? A questão é a seguinte,
quando você cria Teve problemas também, a reorganização das linhas, isso aí... diretas. Isso. E na sua época, a segunda passagem custava 50%, não era isso? Em até um determinado horário? Sim, tinha. E tinha isso já, né? Tinha esse benefício. Quer dizer, o bilhete único é uma economia para a população, né? Mas ele repercute sobre o poder público que precisa pagar, né? Porque as empresas são privadas, as empresas que fazem o transporte coletivo. E elas fazem tudo na conta aqui, ó. Bom, se eu deixei de ganhar tanto, você vai me pagar. Agora, sempre é um drama, viu? Essa questão da tarifa do transporte coletivo é um drama. O pessoal acha que é fácil administrar uma cidade. É muito difícil, Por exemplo, eu li aí no jornal que o pessoal lá que ocupou uma área lá no Taboão invadiu a prefeitura porque está com reintegração de posse. Ora, a área é particular, né? A reintegração de posse foi dada por um juiz que é um poder estadual, o juiz estadual, né? Como é que a prefeitura é sempre o responsável por resolver tudo? Estão acampados no bom clima, viu? Então, isso que é terrível, porque é o seguinte, o poder mais próximo do povo é a prefeitura. O cara vai querer ir lá no Palácio dos Bandeirantes, ou vai querer ir no Tribunal de Justiça. Além de ser muito longe, não sabe nem com quem falar. Isso aqui nem passear. E lá tem a tropa de choque. E tem a tropa de choque. Agora a prefeitura é um lugar próximo. Então é o seguinte, poder público eu vou aqui. Só que é o seguinte, a prefeitura não tem a área particular, né? E o poder que decidiu a reintegração é estadual. Bom, prefeito, ontem a Câmara nem deliberou mais uma vez aquele projeto de lei dos procuradores. Eu me lembro que o senhor chegou a criticar também, né? O senhor via a criação de uma categoria especial dentro dos funcionários. O senhor ainda comemora isso, essa questão dos procuradores? Acho que a Câmara foi sábia, viu? Foi sábia porque a Câmara está entendendo, pelo menos nesse caso entendeu, né, que quando você está numa situação financeira difícil do poder público, você não pode atender aos anseios de um grupo específico, né? Que são 73 procuradores querendo ganhar acima do prefeito, querendo estabelecer como teto o salário do desembargador do Tribunal de Justiça, que é 30.471 reais. Então é o seguinte, o prefeito é 22.800. Por que uma categoria de empregados públicos, que são os procuradores, tem direito sobre todos os outros 25 mil funcionários de receber de acordo com o Tribunal de Justiça e gozar? Eu sou advogado, não exerço a profissão, mas me formei em faculdade de Direito, tenho carteira da OAB, etc. Então, eles dizem, não, é que a Constituição, né, diz que a Constituição reza isso. Mas, na verdade, não é verdade. Se tiver um procurador me ouvindo aqui e puser e ler a Constituição é absolutamente clara. Ela diz o seguinte, que o teto nacional, é os salários do ministro, a remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse é o teto nacional. Agora, depois a Constituição, no mesmo artigo, na mesma inciso, continua dizendo, este é o teto nacional. Agora, o teto municipal é o subsídio do prefeito, né? E o teto estadual, né, é do desembargador do Tribunal de Justiça, né? Então, é o seguinte, aplicando-se isso ao Ministério Público, Procuradoria e Defensoria Pública. Mas está na cara, é estadual. Então, eles fazem uma interpretação que nos preocupa.
como é que procuradores, um conjunto todo de procuradores, distorce claramente a Constituição Federal para ganhar acima do prefeito, dizendo para os 25 mil funcionários, olha aí, ó, nós 73 trabalhamos com o direito, né? A gente entende desse negócio aqui, né? Nosso favor. Em nosso favor. Então, como é que isso me preocupa muito? Sucumbências. Eles têm sucumbências. E o horário, 4 horas. Trabalha 4 horas por dia. Sim, e a questão é o seguinte, outra coisa que além de colocar o teto acima do teto do prefeito, o que o projeto dizia? Que além de eles terem direito a ganhar 30.471 por mês, se os honorários advocatícios ultrapassarem isto, vai para um fundo especial e daí em dezembro dá mais um salário para eles, um salário de desembargador. 14º. Então, gente, o pessoal perdeu o senso de pensar o interesse público e olhou só o próprio. Mas não impressiona que tenha vindo da prefeitura um projeto desse? Pois é, eu até hoje não entendi por quê, francamente. Talvez pela força que eles têm por dar parecer em tudo, né? Porque é o seguinte, tudo passa pelo filtro dos procuradores. Inclusive o projeto dizia que nada que a prefeitura tivesse que se defender em instância nenhuma, nem no Supremo Tribunal Federal, poderia ser feito senão por eles. Reserva de mercado. Claro, porque olha, reserva do fundo. Digamos que a prefeitura tivesse uma grande quid pro quo com a Gru Airport, que hoje paga um tributo grande, ou com a Petrobras, que é a principal financiadora aqui do ICMS aqui na cidade de Guarulhos, a principal contribuinte, né? Ou com a indústria farmacêutica, que é o segundo contribuinte, ou com a Bandeirante, que é o terceiro contribuinte. Se tivesse um quid pro quo, né, e fosse até o Supremo e precisasse lá pegar um ex-ministro do Supremo, né, porque afinal eles se conhecem lá, não, só com a autorização dos procuradores daqui, né? E como a disputa é grande, eventualmente a prefeitura ganhando, a verba honorária é grande. Né? Então, não pode uma categoria pequena, né, uma casta, querer se transformar, perdeu o sentido do espírito público. É isso. Tem 2 perguntas para o senhor aqui, mas o pessoal precisa aprender que às vezes não é tudo que o prefeito resolve. O Abel Mugueiros, da Ponte Grande, diz que, caso o senhor dispute as eleições, como seria a composição da sua chapa? Primeiro precisa disputar para escolher o vice. A próxima pergunta. Não dá para fazer. O Fábio Maia, ele quer saber se o ex-prefeito Eloy, o que o senhor acha da falta de emprego na cidade? Triste, né, prefeito? Sim, verdade. Sim. Fábio. Viu, Fábio, o nosso principal motor da economia sempre foi a indústria, né? Desde a década de 1945, lá, década de 40, principalmente desde a década de 50, nós nos acostumamos a ter a indústria como o principal motor da nossa economia, né? Mas com uma série de mudanças que ocorreram no Brasil e no mundo, uma tendência da indústria se espalhar, buscar melhores locais mais distantes, etc., inclusive se deslocar, como a web daqui, a VEG daqui se deslocou para a Índia ou para a China, né? Algo assim. Então, a indústria passou a ter um peso progressivamente menor na economia local, né? E só a indústria, que tinha 110 mil funcionários, hoje tem, a indústria metalúrgica chegou a ter 110 mil funcionários, hoje deve estar aqui com uns 65 mil, mais ou menos, né? Então, houve uma queda do emprego industrial. Agora, com a crise atual, em que todos os negócios, já falei no início aqui,
né? Todos os negócios diminuem sua atividade, então o tema do desemprego ele voltou a ter importância e acho que aí sim o poder público tem que, nessa hora, socorrer de alguma forma. Por exemplo, nós fizemos o Bolsa Auxílio ao desempregado, na nossa época, que era um período, quando eu assumi, estava num período de desemprego grande. Então, você tem que fazer medidas que atenuem a situação. Eu quero finalizar com uma pergunta política. O senhor está na disputa para, eventualmente, ser o candidato a prefeito do PT? Olha, eu estou para tomar uma decisão agora, nos primeiros meses agora do ano que vem. Porque eu acho que desses que são citados por aí, e são muitos, não? Para ser candidato. Não só no PT, fora. Né? No PT são citados 3, né? Exato. O Alencar, o Moacir e eu. Né? Então, mas nos outros partidos são citados muitos. Né? Citaram o Zé Luiz também agora, né? Citaram o Zé Luiz? Eu vejo nas páginas dos jornais, às vezes, uma foto inteira de uma pessoa, né? Que há muito tempo não aparecia em foto de jornal. Hoje é o Guti. Então é o seguinte, mas de todos esses, o único que o único que administrou a cidade por 8 anos sou eu. Portanto, o único que sabe o quanto é difícil esse negócio sou eu. Os outros só olharam de fora o assunto. Então é o seguinte, eu tenho que tomar uma decisão vendo o seguinte, bom, em face da situação financeira da prefeitura, em face dos problemas que a cidade tem para resolver, como é que as coisas se casam? Né? Porque se não se casarem, meu caro... Essa decisão você vai tomar quando? Porque ninguém também ganha uma eleição, né, dizendo o seguinte, olha, eu vou exigir de vocês sacrifícios contínuos, etc. O cara diz, porra, eu já estou com problema, cara. Isso me trazer problema. Mas então, também se o cara disser, eu vou resolver todos os teus problemas, e depois... Enxugar a prefeitura é uma realidade, né? Claro. Vamos ser sinceros. O gasto com o pessoal hoje não é um problema da lei de responsabilidade fiscal só, é um problema de investimento. Está 51% da arrecadação líquida. Quando eu concluí minha gestão, estava em 38%. Então, você vê que retomar a capacidade de investimento, isso que eu acho que o ano que vem é interessante, que vai ter que ter um debate intensíssimo sobre essas questões. Vai ter que gente dizendo, eu vou resolver saúde, educação, transporte, esporte, vou resolver tudo isso. Né? Mas a população está muito cabreira, está dizendo, poxa, vamos ver. Vai resolver como? Milagreiro está cheio. Não basta o cara do bar, né, beber umas e dizer, vou trazer o metrô aí. Obrigado pela participação, ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pedro. Bom, eu que agradeço a vocês e não sei se atrapalhei muito a vida. Não, quem está assistindo. Obrigado, bebê. Bom dia. 2 minutos, produção. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br.
Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br. Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. 7h46, 7h46, Radar de Notícias ao vivo. Bom dia, Najara Nogueira. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia a todos. Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro, e Najara, bom dia a todos. Vamos falar primeiro da anistia, que continua em vigor, né? Vai até 30 de dezembro. Certo, e ainda pode ser parcelada em até 18 vezes, qualquer dívida. Exatamente, 60%, 50% e até 10% em 72 parcelas. Todos os devedores da cidade poderão colocar em dia os seus débitos com desconto, regularizando sua situação cadastral, tendo acesso a financiamentos em geral. Dívidas vencidas poderão ser quitadas com desconto de até 100% dos juros e multas. O valor do desconto dependerá do número de parcelas e da data de adesão ao parcelamento. Bom, mais informações no site da Prefeitura, né? Que é o www.guarulhos.sp.gov.br. Fala aí, Najara. Pedro, nosso ouvinte Manivaldo Freitas, da Vila Paulista, ele reclama que as luzes da rua Campinas, altura do número 80, na Vila Paulista, estão apagadas há mais de 6 meses. 6 meses? 6 meses. Os moradores solicitaram a troca dessas lâmpadas, mas não foram atendidos. Pois é, a Câmara Municipal, o vereador Marcelo Seminaldo, do PT, ficou de estudar essa questão da Bandeirante Energia, hein? Bandeirante Energia está deixando a desejar na iluminação pública. O William do Bom Sucesso, ele enviou uma foto para nós de uma árvore na Avenida Papa João Paulo, em frente ao número 6.211. Segundo o nosso ouvinte, essa árvore está seca, com risco de queda e acho que já tem cupim. Então ela está prestes a cair na rede de energia elétrica ali a qualquer momento. Qual o bairro ali? É no Bom Sucesso. Bom Sucesso. Isso, na Avenida Papa João Paulo. Os moradores já solicitaram a retirada da árvore e também não foram atendidos. Será que os bombeiros não resolvem, não? Acho que eu estou querendo demais, filho, mas a Prefeitura tem uma equipe assim que estuda as árvores, né, que tem risco de queda. Prevenção, não tem nem denúncia. Vamos lá encaminhar para o secretário de Meio Ambiente, tá? Ok. O Adilson do Itapejica, ele manda fotos para nós do descarte irregular de lixo na rua Amador Bueno, no bairro do Itapejica, lá. A região do Itapejica que tem de lixão, rapaz, que falta impressionante, hein? Também são marcianos, né, que jogam entulho aí, não é possível. Não, isso aí não entulho? Isso é um esquema profissional, gente. Isso aí é alguém que vai com o caçamba, tem um sofá ali, no jeito também. Será que botar fogo no sofá pode? Não, porque você dá vontade, meio ambiente. Dá vontade de botar fogo no sofá, hein? Olha só, isso é esquema profissional. A GCM de Guarulhos podia dar um flagrante, né? Um flagrante em despejo de entulho em Guarulhos. Está faltando um flagrante, viu? É que muitas pessoas também pagam para levarem o lixo e não sabe qual que vai ser o descarte. Mas responde, viu? Responde por isso também. Que mais? O Luiz, da cidade de Jardim Cubinca, manda fotos para nós da Avenida João Veloso da Silva, em frente ao número 110. Há um buraco ali aberto pelo SAAI, segundo o nosso ouvinte. E quando chove nesse final de semana, houve chuva e a rua alagou. SAAI 0800 10 10 42. Vamos encaminhar para o SAAI, então. Qual o bairro aí, Najara? Jardim Cumbica. Jardim Cumbica. Tá,
O Roberto Mendes manda fotos também da entrada do bairro da Vila Operária, que não tem infraestrutura nenhuma. Caramba. Rua de barro, lixo. Isso aí precisa de um cavalo, uma moto de motocross. Off-road, um carro 4x4, traçado, o que mais? O Cacá da Vila Fátima, ele reclama de uma praça que fica na Avenida Otávio Braga de Mesquita, em frente à padaria Mesquita. Conheço. Essa praça está abandonada, tem lixo, entulho, tudo que está lá está quebrado e também a presença de muitos usuários de droga no local. O que sumiu em Guarulhos foi aquele projeto Adote uma Praça, né? Estão todas órfãs, eu estou observando isso. Espera aí. Mais informações do repórter Rodrigo Souza, Voz de Guarulhos. Bom dia novamente, Pedro, Najara, Vigília. Eu continuo aqui pela região central, Pedro, agora aqui nos cruzamentos da rua 7 de setembro com a Felício Marcondes, ao lado do casarão abandonado. Eu entrei nessa casa agora, Pedro, já que não há nenhuma segurança aqui, nenhum vigia, nada. E se do lado de fora a gente acha que a situação é ruim, por dentro a gente vê que é deprimente, Pedro. É um espaço bastante valorizado aqui na região de Guarulhos, mas acabou virando moradia de pessoas em situação de rua, né? Pessoas acabam se utilizando desse espaço aqui para morar, as paredes praticamente semi-destruídas no interior, o piso praticamente também destruído. É uma situação bastante delicada e até triste, Pedro, já que é um espaço, como eu já disse, valorizado e que relembra muito aí o passado da cidade, né? É o casarão da 7 de setembro, é isso, Rodrigo? Exatamente, Pedro. Me faça uma gentileza, tente contato hoje com o secretário Edmilson de Cultura, para ver se há alguma novidade, ok? Perfeitamente, Pedro. Obrigado, Rodrigo Souza. Ok, bom dia a todos. Bom dia, que mais? Acabou também, né? Então tá bom. Esse casarão é uma novela, né? Triste novela. Você lembra que nós tivemos a novela? O Casarão? Essa é uma novela muito triste. Pois é. Que mais, Luiz? Pedro, é importante falar sobre tempo e previsão de tempo, né? Felizmente nós estamos tendo chuvas nessa primavera e no verão. Previsão para hoje de tempo abafado e risco de temporais. Já tivemos alagamento da cidade de Guarulhos. O verão começa dia 21, né? Ou 22, por aí. Então, amanhã e quinta-feira o calor diminui e chove a qualquer hora. Chove e venta forte. E olha, a quantidade de água armazenada no Cantareira subiu 25% nas 2 primeiras semanas de dezembro. Que bom. Ontem estava com 24,2% da capacidade, um aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao dia anterior. Apesar disso, continua no volume morto. Caramba. Então é importante continuar a economizar. Mas pelo menos nós fugimos daquela paranoia, né? Aquele pavor, aquele pânico de ficar sem água. Pelo menos isso. Mas economize água. Um rápido intervalo, produção. Estúdio de Beleza by Jorge, o endereço certo para homens e mulheres cuidarem da boa aparência. Agora em novo endereço, Rua Renato de Andrade Maia, 574, em frente ao Senai. Estúdio de Beleza by Jorge, telefone 2461-2255. Reclamações, dúvidas, críticas e sugestões sobre o transporte e o trânsito em Guarulhos, ligue 2475-6996, 2475-6996. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos, Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854 ou 2468-8152. Há 50 anos, o Sincoverg, Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos, vem conquistando importantes avanços para a categoria. Direito à PLR, cesta básica gratuita, convênio médico ao trabalhador e sua família. Sincoverg, há mais de meio século conduzindo nossas lutas. Rua Jaiminho, telefone 2441-3442.
Sempre em busca de novas soluções para seus associados, a ACE Guarulhos inicia a operação do AC Celular, serviço de telefonia móvel que promete reduzir custos dos filiados. Agende já a visita de um consultor e saiba mais sobre este novo produto. Informações 2137-9333. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa. Vai barulho. 7h53, 7h53. Roberto Samuel, a sessão ontem foi tensa, né? Olha, foi bastante, com muito nervosismo, principalmente no final, Pedro. Só vamos destacar aqui a discussão entre a base do governo, na verdade, entre os próprios petistas, sim. Samuel Vasconcelos, líder do governo, e Eneide Lima. Ela criticou fortemente o posicionamento da prefeitura. Não subestime nossa capacidade de ser vereador. E logo depois... Foi a frase dela, né? Exatamente. E quando acabou a sessão, Pedro, eu estava conversando com o líder do governo e o Samuel ele foi muito enfático. Ele falou, me estranha muito o governo colocar suplentes aqui para votar contra o próprio governo. Mas a Eneide foi vice-prefeita, foi vereadora, ela tem um peso político, né? Muito grande. O discurso dela tem sido coerente nos últimos tempos. Cá entre nós, entre os vereadores do PT, ela é uma das melhores. Sim. Tem o melhor discurso. E tem vereador do PT ali que deixa muito a desejar, né? Muito. Aliás, eu fico imaginando ano que vem, nós temos 9 vereadores do PT? 9. Olha, uns 5 não voltam. Já fez essa conta? O pessoal tem feito exatamente essa conta, Pedro. E olha, fora a renovação que deve ter, hein? Agora, o vereador Samuel Vasconcelos ele foi correto pelo seguinte, eu me lembro quando o Roberto Ribeiro era o líder do governo, ele ia lá para a tribuna defender o indefensável, né? Sim, foi exatamente a missão do líder do governo. Agora, que foi uma bola na fogueira, foi, né, vereador? Jogaram um projeto lá dos procuradores. Chegou na sexta-feira à tarde, os vereadores receberam ontem de manhã. Exatamente. Não dá. Todo final de ano é a mesma história. Querem, vamos passar tudo no afogadilho. Não dá. Olha, e a reunião com o prefeito, ou com a reunião entre vereadores no Paço Municipal, acabou não dando em nada. Ficou tudo acertado, no bom clima, mas quando chegou na Câmara Municipal, nada que foi acertado foi realizado. E havia ontem manifestantes, né? Ontem haviam manifestantes dos cobradores e condutores. Exatamente. O Brinquinho fez um discurso inflamado, o vereador Brinquinho, que é o presidente do Sindicato dos Condutores, né? E a situação ficou tensa ali. Mas olha, o vereador Heleno, hein? Destaque para o vereador Heleno do PDT, ele na oposição é barulhento, hein? Muito barulhento. É barulho, hein? Ele tem usado sua verve sindicalista, né? Olha, a coisa não está sendo muito fácil, não, viu? Ele tem conseguido grande destaque e tem trabalhado muito na base, não só nas fábricas, mas também entre os servidores. E tem sido um destaque nos últimos tempos. Mais algum destaque da Câmara? Olha, o Brinquinho, né, que levou essa categoria ontem lá e tem se posicionado como vereador americano, sempre a favor de sua base, independente de quem possa ofender. Eu só me lembrei que o vereador Brinquinho disse que está havendo muita pressão para acabar com a profissão de cobrador. E eu me lembro que o prefeito Almeida esteve aqui recentemente e disse que hoje em dia uma imensa maioria utiliza meio eletrônico, o cartão, né? Para pagamento. E que ele poderia repensar a obrigatoriedade dessa profissão. Mais uma vez, eu discordo do senhor prefeito ou de quem defende essa ideia. Inclusive, há 2 semanas, ou 2 sessões atrás, foi um deficiente físico, Pedro, e ele disse que os ônibus não param para os deficientes físicos. Isso é uma verdade. Inclusive, a Silvana Mesquita, que deve estar nos ouvindo, uma vez nós fomos fazer uma matéria e ela teve dificuldades, a vereadora, para subir no ônibus. E, Pedro, só para complementar a minha ideia. É um auxiliar de viagem. Exatamente. É um auxiliar de viagem. Eu concordo com você, porque eventualmente quando eu pego um ônibus, eu sou um dos chatos que chega para o cobrador e pergunta, né? Passa em tal lugar? Eu não me sinto à vontade para perguntar isso para o motorista. Porque é perigoso. Porque também você vai no ponto de ônibus, não tem orientação nenhuma. Apesar que agora meu filho me explicou que existe, também não é todo mundo, né? Tem um aplicativo de celular que mostra os ônibus de roteiro. Se você não sabia, eu também não sabia. Eu não tenho.
Mas né, imagina o povão. Uma pessoa de 65 anos. Exato. Mas falta informação. Olha, Pedro, e os ônibus, alguns ônibus que agora são enormes, são, na verdade, são quase um trem. Na hora da manobra, muitas manobras, é necessário um auxiliar. Agora, o que me causa estranheza é que o fim dessa categoria esteja acontecendo com os micreiros. Por falta de pagamento. Pois é, vereador alemão do transporte, muito estranho. Hein? Quem foi que disse que ele estaria cometendo uma irregularidade? Foi o vereador Celestino? Eu acho que foi Não, foi o Barreto, vereador Barreto. O vereador Barreto apontou a contradição. Um vereador que deveria se autofiscalizar. Né? Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia, obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até lá. No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.